faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paralela à reunião do FMI em Washington, empresários, banqueiros, executivos das economias de muitos países homenagearam o galo, o ministro Paulo Guedes, que os beneficiou com ovos em barras de ouro. Trata-se dos 10 bilhões em barras de ouro do Tesouro Nacional, que Guedes, em conivência com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, trocou por 22 bilhões de papers, de papéis podres, sem valor de mercado, dos bancos estrangeiros. Operação camuflada que rendeu milhões para Roberto Guedes e Bolsonaro por baixo dos panos. Nesta reunião em Washington, Guedes, orientado por Bolsonaro, iniciou a venda da Petrobras. A história mostra que Getúlio Vargas deu um tiro no peito ao lado de Assis Chateaubriand para não ter que entregar a Petrobras para a França. O pré-sal do governo Lula e demais poços de petróleo foram todos privatizados, cujos resultados perversos estão aí nos preços dos combustíveis, no gás, no diesel e na gasolina principalmente. Usando o exemplo do trabalho feminino para entender melhor a insensatez da ideologia da direita. Para eles, o lugar da mulher é no pé do fogão, ou trabalhando e recebendo a metade do salário dos homens, mantendo a política das relações desiguais. O governo Bolsonaro Guedes humilha as mães, as mulheres, trapaceando com o Bolsa Família, que mal dá para pagar o botijão de gás. É esclarecedor o fato de todos os políticos, agentes da direita, os evangélicos, por exemplo, dos partidos como o PSL, que elegeu Bolsonaro, e demais partidos políticos de filhos e netos da burguesia, do gabinete do ódio, que trata a educação com escárnio, com baixos salários, atingindo as professoras propositalmente. Depois do ataque do Weintraub contra a educação, atualmente Guedes Bolsonaro volta a perseguir a ciência, a pesquisa, retirando 660 milhões das universidades, do CNPq e dos institutos de pesquisas. No século XVIII, as escolas da Europa não recebiam o aluno de cor negra. Os estados nacionais, com o início das escolas públicas, não absolvia os estudantes negros do Brasil. A Revolução Industrial, atendendo à demanda de mão de obra,
abriu as portas das escolas para filhos apenas homens, trabalhadores de cor, sem considerar valorizar as tradições culturais dos países afro-asiáticos. A burguesia ocidental não levou em conta o modo de produção dessas culturas matriarcais. O Brasil quer uma valorização do trabalho da mulher e do serviço público. Os articuladores da PEC 32 arquitetaram um golpe fascista, antiético, desagregador da condição humana. Essa PEC foi copiada dos arquivos de Mussolini, fascista. O método da enganação de massa pelas fake news, usado em larga escala pelos vilões, as quadrilhas do crime organizado na política, ganhou notoriedade no cenário midiático da publicidade governamental bolsonarista, mantida pelos políticos representantes da elite econômica dominante. No curso da história da vida nacional, fora grosso modo estudadas por Gilberto Freire e mesmo por FHC, dentro de uma perspectiva reacionária, onde o método científico da dialetização das forças produtivas, levando-se em conta a notação da mais-valia restrita para a médica da mais-valia generalizada. Temos de observar que o sistema produtivo mundial está constituído, engajado por um conjunto de atividades cujo capital, do micro ao macroempreendedor, integra o núcleo sistema de arrecadação, acumulação e distribuição, em termos de relações trabalhistas e em gastos públicos vitais estruturais. Nesses 1000 dias de governo, o Brasil perdeu bilhões para o estrangeiro. Na agenda das privatizações, o país perdeu 17 milhões de animais nas queimadas e bilhões e bilhares de árvores ameaçadas de extinção. E continua destruindo o patrimônio nacional natural, com a morte de 600 mil vidas, com contingente de 15 milhões de desempregados, 60 milhões na inadimplência, 76 milhões no estado de pobreza absoluta, com a falência das universidades públicas. O nível da sustentabilidade nacional é caótico. Entendemos que a força produtiva que construiu a economia desse país é o trabalhador, o servidor público, os educadores. Ocorre que o modelo de Guedes Bolsonaro tirou o trabalhador do orçamento, privilegiando os empresários, banqueiros nacionais e internacionais. A força motriz capaz de transformar esta desordem socialmente aterradora é uma arma viva. O voto, sim,
o voto como arma capaz de devolver a liberdade para todos nós. O voto, sim, contra este governo já condenado ao impeachment pela CPI. 600 mil mortes e pela corrupção, sim. Somente o voto como arma democraticamente constitucional nas urnas, eliminando o direito permitido deste governo sobre a economia nacional, o direito distorcido de destruir a economia nacional. Eles continuam matando as crianças, os idosos, os índios e a grande população das favelas pelo chicote da fome e com a falta de remédios nos postos de saúde. Lideranças de fora e de dentro do país estão decepcionadas com a sequência de fake news do Bolsonaro e das fake news declarada por Guedes na CNN internacional. Vencer, derrotar este governo, o governo do caos, do gabinete do ódio, da mentira, da calamidade social, é uma responsabilidade coletiva. Não há mais razão para a sociedade permanecer trilhando o caminho sinistro da falência da economia doméstica, nos passeios de férias, no cartão de crédito, na saúde, além do coronavírus. Nada pode impedir as manifestações transformadoras desta situação tragicamente presente. Vedas refere-se à natureza transcendental e mesmo à natureza material que trata da política Dharma do Brahmanda, intensificada por Carlos Marx como a dialetização das forças produtivas. O identitarismo tríplice, condição cidadã na perspectiva econômica e transcendental, mostrou que as aquisições da cosmologia de alta energia, cuja escala védica coincide com as aquisições da NASA, todos os valores do identitarismo, da identidade real, do trabalho do homem, da sua produtividade, é confirmado nesta literatura védica. Da gente construir a paz, ninguém suporta mais.
faz pela